Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Chas Freeman, um dos grandes nomes. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Bem, obrigado, Glenn. Hoje, quero discutir com você o caminho diplomático dos Estados Unidos no momento. Não consigo pensar em ninguém melhor para conversar sobre esse tema, já que você, é claro, foi secretário assistente de defesa. Você teve um papel fundamental na criação de uma estrutura de segurança europeia centrada na OTAN após a Guerra Fria. Também esteve lotado em praticamente todos os lugares, ao que parece, da Ásia ao Oriente Médio, e inclusive serviu como embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Portanto, esse histórico parece muito relevante para discutirmos essa questão mais ampla sobre os rumos da diplomacia dos Estados Unidos. E, claro, também poderíamos analisar a diplomacia europeia, embora eu não diria que ela está muito melhor. Na verdade, eu diria que em muitos aspectos está pior. Mas Trump foi, pelo menos em parte, eleito com essa plataforma de resolver muitos dos problemas dos Estados Unidos e acabar com essas guerras estrangeiras, pelo menos no Oriente Médio. Para cada guerra, ele iria acabar com a guerra por procuração na Ucrânia. Bem, acho que ele talvez soubesse que estava exagerando quando disse 24 horas, mas também queria reorganizar as relações com a China. Agora, muito disso, se não tudo, não saiu como planejado, ou assim parece. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre cada uma dessas regiões, porque imagino que os motivos sejam diferentes em cada caso. Mas se começarmos pela guerra por procuração na Ucrânia, ele parece realmente querer acabar com a guerra. Mas como exatamente isso pretende ser alcançado? O que ele está tentando fazer em comparação ao que ele realmente pode fazer? Bem, essa é uma pergunta muito simples, claro. E quanto ao motivo de eu ter passado por tantos lugares, acho que simplesmente não conseguia manter um emprego. Então acabei servindo em muitos lugares. Acho que precisamos começar aqui pela organização da política externa nos Estados Unidos. Desde a era Kissinger, especialmente, temos um sistema interagências muito elaborado para analisar situações e propor abordagens para gerenciá-las ou resolvê-las. E isso, durante o governo Trump, basicamente desapareceu. O Conselho de Segurança Nacional, que historicamente, começou com um homem, Andy Goodpaster, que mais tarde foi secretário e chefe do Estado-Maior do Exército. No governo Eisenhower, ele era a equipe do Conselho de Segurança Nacional. Kennedy expandiu isso para 6 pessoas, nomes famosos, McGeorge Bundy, Walt Rostow e assim por diante. McGeorge Bundy, Walt Rostow, and so forth. And they basically did an end run around the bureaucracy. E basicamente eles contornaram a burocracia e nos colocaram no Vietnã. Quando terminou a era Kissinger-Nixon, havia 48 funcionários no Conselho de Segurança Nacional. Quando Obama saiu, eram cerca de 600, muitos deles fora dos registros, em designações temporárias de outros órgãos. Tornou-se totalmente ingovernável, e suas funções mudaram em relação às duas originais, que eram, primeiro, a coordenação de políticas e o monitoramento de sua implementação pelas agências. E segundo, a conspiração ocasional com membros do establishment permanente para mudar políticas. Um bom exemplo sendo a abertura de Nixon para a China, que foi realizada por Kissinger trabalhando com pessoas fora dos canais oficiais normais. Eu era um deles no departamento da China na época. E ele simplesmente ignorou o secretário de Estado e toda a organização burocrática para mudar o rumo do navio do Estado. De qualquer forma, chegamos a um ponto agora em que a função do Conselho de Segurança Nacional parece ter evoluído para proteger o presidente das consequências políticas domésticas da política externa, não para elaborar estratégias para resolver problemas ou promover os interesses americanos. Claro, defender os interesses americanos, mas basicamente para evitar constrangimentos internos. A maioria das discussões nas reuniões do Conselho de Segurança Nacional tem se concentrado mais em como lidar com o Congresso e a opinião pública doméstica, o que eles podem fazer sem grandes consequências nesses termos,
do que em uma abordagem intencional de estratégia e tática em assuntos externos. Portanto, não há coordenação, não há conspiração acontecendo entre a Casa Branca e o governo permanente. O governo permanente está, de fato, sendo progressivamente atacado, a expertise eliminada. O novo critério para a contratação de funcionários públicos envolve um exame de lealdade, lealdade a Trump e às suas ideias, sejam elas quais forem. Assim, internamente, não temos coerência. Não temos um mecanismo para sintetizar um interesse nacional a partir de interesses especiais. E muitas vezes, os interesses especiais prevalecem. Isso é diretamente relevante para as negociações que estão ocorrendo sob o comando de Witkoff, o diplomata amador para todas as ocasiões, com a Rússia, com os israelenses e o Hamas, com o Irã e assim por diante. Até agora, felizmente, não com a China. O padrão que surgiu é que o Sr. Witkoff, que é um homem muito inteligente, aprende ouvindo as pessoas e aparentemente é um bom negociador, pelo menos no contexto imobiliário, ouve a oposição, digamos Vladimir Putin, e tira certas conclusões, oferecendo sugestões de soluções que poderiam ser apresentadas pelos Estados Unidos para abordar as preocupações do Sr. Putin. Depois, ele volta para casa e tudo o que disse é renegociado por facções em disputa dentro do governo Trump, todas com acesso ao presidente, que é bastante errático e, dizem, facilmente influenciado pela última pessoa com quem conversa. E o Sr. Trump, que está dirigindo tudo isso pessoalmente, não se beneficia do entendimento da comunidade de inteligência sobre assuntos estrangeiros. Ele se reúne uma vez por semana, às quartas-feiras, para ouvir um briefing. Ele não lê o relatório diário de inteligência presidencial que é preparado. O vice-presidente Pence aparentemente lê esse relatório com atenção e faz boas perguntas, mas o Sr. Trump não. Assim, ele toma decisões sem o benefício do aconselhamento de especialistas, carregando vários preconceitos, vieses e suposições errôneas que possui. E como eu disse, o Sr. Witkoff, embora tenha a confiança do Sr. Trump, pode ser sobreposto por facções domésticas. Vimos isso no caso da Ucrânia. Vimos isso no caso de Gaza, vimos isso no caso do Irã, e podemos analisar cada exemplo. No caso da Ucrânia, que você perguntou há 100 anos antes de eu começar esse desabafo, no caso da Ucrânia, o presidente basicamente parece ter começado, assim como o Sr. Witkoff, com base na propaganda ocidental, atribuindo aos russos todo tipo de objetivos e motivações que eles não têm. Basicamente, presume-se que os russos querem conquistar toda a Ucrânia, absorver toda a Ucrânia, que sabemos que não é o caso. Presume-se que eles tenham capacidade de conquistar toda a Europa, o que eles demonstraram na Ucrânia que não têm. E a resposta para tudo isso é um cessar-fogo. Bem, há uma série de problemas com isso. O lado perdedor, que é o nosso, não pode impor um cessar-fogo ao lado que está avançando, que são os russos. Portanto, isso não levou a lugar algum. Mas, além disso, não aborda as questões que os russos têm levantado de forma consistente há quase 3 décadas, desde o fim da Guerra Fria. Que tipo de arquitetura na Europa, que tipo de arquitetura de segurança pode tranquilizar tanto os russos quanto os europeus ocidentais contra a ameaça que cada um representa para o outro? Para que tal arquitetura funcione, na opinião russa, a Ucrânia deve ser neutra, como de fato proclamou ser em sua independência. E finalmente, é claro, há a questão da população de língua russa e das outras minorias na Ucrânia que foram privadas de seus direitos linguísticos e culturais após o golpe de 2014. A Ucrânia fracassou em sua tentativa de assimilar à força a minoria de língua russa. Não sei sobre a minoria de língua húngara ou as minorias de língua romena, búlgara ou polonesa, mas não teve sucesso em seu esforço de assimilação forçada dos russos. Privá-los do direito de usar o russo nas escolas ou em comunicações com o governo local
teve efeito contrário, gerando uma rebelião que os russos apoiaram. Os russos basicamente tiraram essa questão da mesa ao anexar Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. E agora ameaçam, se a guerra continuar, talvez estender essas anexações. Claramente, só para finalizar essa parte, não há desejo por parte das maiorias russófonas ou de grandes parcelas da população nas áreas que a Rússia anexou de serem subjugadas por ucranianos ocidentais que os forçariam a falar ucraniano e abandonar sua língua materna. Isso não vai acontecer. E a Rússia não vai pedir que eles voltem a fazer parte da Ucrânia em uma condição subordinada. Portanto, essa questão foi basicamente uma perda de tempo nas negociações. Ela foi decidida no campo de batalha. A questão de se a Ucrânia deveria ser neutra ou aderir à OTAN foi, na verdade, abordada e acordada em Istambul em março e abril de 2022, logo após a invasão russa. Mas o governo ucraniano, sob influência dos Estados Unidos, Reino Unido e OTAN, recusou-se terminantemente a reiterar o compromisso de neutralidade e continuou buscando, até muito recentemente, a admissão na OTAN, ou pelo menos o direito de eventualmente ingressar na aliança. A questão final é a mais importante, que é como podemos construir uma paz na Europa que não se baseie na divisão do continente e na confrontação entre os russos e todos os demais. Between the Russians and everybody else. And we've been refusing to address that question. Temos nos recusado a abordar essa questão em grande parte, porque enquanto os Estados Unidos têm agido de forma unilateral na diplomacia e tomado decisões sem consultar os aliados, mesmo quando essas ações afetam profundamente seus interesses, não conquistamos o apoio dos europeus para encerrar a guerra nessas condições. Então, para resumir tudo isso, para acabar com a guerra na Ucrânia, é preciso tratar da questão mais ampla da paz na Europa e da posição da Ucrânia nesse contexto. E não fizemos isso. Isso, na verdade, é emblemático do estado de confusão da diplomacia americana no momento, que parece estar totalmente refém de pressões políticas internas e pouco responsiva às realidades externas. Vou parar por aqui. Bem, acho interessante o que você disse. A ideia de impor um cessar-fogo ou impor condições ao país que está vencendo a guerra. E acredito que isso está provavelmente correto, onde um erro fundamental está sendo cometido. A ideia de que a Rússia pode ser pressionada a fazer essas concessões, que é o que eles querem. Porque, novamente, se olharmos para a situação, a Rússia considera essa questão da expansão da OTAN uma ameaça existencial. Isso sugere, mais uma vez, que eles não podem fazer concessões em alguns desses pontos-chave. E também porque estão vencendo, como você disse, isso significa que eles não precisam fazer concessões. Então, não está muito claro por quê. Se eles não precisam fazer concessões e não sentem que estão em uma posição em que isso seja possível para eles, a menos que exponham sua segurança de uma forma inaceitável, simplesmente não parece sensato. Essa ideia de que se apenas os agradarmos, usarmos palavras gentis, um pouco de bajulação e misturarmos algumas ameaças, então tudo, eles podem ser conquistados. De fato, a impressão que tenho de Moscou atualmente é que eles estão ampliando suas ambições territoriais em relação ao que desejam, simplesmente porque não há confiança de que, mesmo que cheguem a um acordo com a OTAN e a Ucrânia, se a Ucrânia permanecer neutra, se não houver soldados da OTAN dentro da Ucrânia, se houver algumas limitações em armas ofensivas, mesmo que consigam tudo isso, é quase uma suposição, especialmente depois que o acordo de Minsk foi sabotado, de que o nosso lado, ou seja, o lado da OTAN, na verdade não vai cumprir esses acordos. E, novamente, parece que estamos minando nossa própria posição com muitas dessas ameaças de pressionar por expansão, mesmo depois que a guerra acabar. Mas isso levanta a questão. Parte do problema aqui é que isso é concebido apenas como um conflito entre Ucrânia e Rússia, porque Trump continua dizendo que essa não é a guerra dele.
Mas, ao mesmo tempo, se pessoas como Rubio reconhecem que isso é uma guerra por procuração, por que não há um elemento chave de negociação entre a OTAN e a Rússia? Porque, na verdade, se você quer moldar a arquitetura de segurança europeia, como aquela da qual você mesmo participou nos anos 90, não se trata de uma questão russo-ucraniana. Acho que essa guerra se tornou um sintoma do fracasso em encontrar uma arquitetura de segurança comum. Por que não há conversas entre a OTAN e a Rússia? Para mim, isso é muito estranho. E não parece que seja possível encontrar uma solução adequada sem um formato adequado. Bem, acho que você levantou cerca de 7 perguntas nisso. Deixe-me tentar destrinchar um pouco. Primeiro, o presidente Trump diz que essa não é a guerra dele, mas sim dos Estados Unidos. O fato de ele não reconhecer a diferença entre sua própria personalidade e liderança e a do governo dos Estados Unidos é um dos problemas que temos constitucionalmente nos Estados Unidos neste momento. Os Estados Unidos têm sido co-beligerantes e muito nessa guerra. Não se pode simplesmente assumir de uma hora para outra que se pode abandonar essa identidade e se tornar um mediador neutro. Não somos um mediador neutro. Ainda estamos armando a Ucrânia. Ainda estamos apoiando a Ucrânia. Portanto, a ideia de que de alguma forma estamos mediando, como turcos e israelenses fizeram em determinado momento entre Ucrânia e Rússia, é simplesmente absurda e não tem nenhuma credibilidade. Em segundo lugar, acredito que há uma pressuposição não declarada e muito ingênua em jogo aqui, que é a ideia de uma dicotomia, ou você está lutando ou está negociando. Mas como vimos na Coreia, no Vietnã e em outros lugares, na verdade, os combates podem continuar enquanto as negociações prosseguem. De fato, o nível de combate se torna um elemento da negociação, é um apoio para sua posição. Não vejo contradição entre os russos concordarem em ir a Istambul, aparentemente em 2 de junho, e retomar as discussões com a Ucrânia, ou se reunir com a OTAN, caso isso fosse oferecido, o que não é ao mesmo tempo intensificarem seus ataques à Ucrânia para fortalecer ainda mais sua posição nas negociações. Então, basicamente, o que temos aqui, e nos outros casos... devo mencionar que, claro, há uma coisa em jogo no caso dos russos. A falácia dos custos irrecuperáveis. Já sacrificamos tanto sangue e recursos que não podemos, de forma alguma, ceder. Muitos na Rússia sentem isso. É compreensível. Já vi esse sentimento em ação nos Estados Unidos em várias ocasiões. Isso explica, em parte, nossa persistência insensata no Afeganistão. Mas isso precisa ser enfrentado. E aqui chegamos às 2 últimas questões que você mencionou entre as 7. Uma questão é que, se você aborda uma negociação com base em ilusões sobre quais são os motivos e objetivos do inimigo, ou seja, atribuindo ao inimigo motivos e objetivos que ele não tem, enquanto ignora as declarações que o inimigo faz sobre quais são seus objetivos e motivações, e qual é seu limite, você não chega a lugar nenhum. E quando você agrava isso, como eu disse antes, com uma situação doméstica que exige a renegociação de tudo que seu enviado conseguir, você fica numa situação ainda pior. E aí chegamos à sua pergunta final, que é: como alguém pode confiar no que o Sr. Trump diz se de um minuto para o outro ele muda de ideia? From one minute to the next, he changes his mind. And as E como disse o alto funcionário de Singapura, os Estados Unidos passaram de manter a ordem global para se tornarem um agente de perturbação global e agora algo como um senhorio cobrando aluguel. Isso é uma grande evolução e levou apenas o quê? 5 meses. Então veja, os Estados Unidos concordam com certas coisas. Gaza é um exemplo perfeito. O Sr. Witkoff organizou a trégua, um cessar-fogo em 3 fases. Após a conclusão da primeira fase, os israelenses a repudiaram e nós apoiamos os israelenses. Que tipo de mediação é essa? Então acho que há um problema sério de falta de confiança na palavra dos Estados Unidos.
Porque o Sr. Trump não se vê como os Estados Unidos. Ele se vê como o presidente Trump. E ao que parece, nem mesmo a própria palavra dele o vincula, muito menos o governo dos Estados Unidos. Apparently doesn't even bind him, let alone the U.S. government. A propósito, agradeço por juntar todas as minhas 7 perguntas. Eu deveria dividi-las de forma mais estruturada. Mas bem, existe algo que, o que Trump poderia fazer de diferente na sua opinião em relação à Ucrânia, especialmente antes de seguir em frente? In Ukraine and especially before moving on. Well, I think the main issue, as I suggested. Bem, eu acho que a principal questão, como sugeri ao falar no início sobre a estrutura de tomada de decisões do governo dos Estados Unidos em política externa, é reengajar aquilo que o Sr. Trump ridiculariza como Deep State, ou seja, o acúmulo de conhecimento e aconselhamento profissional daqueles que passaram a vida estudando essas questões e as compreendem. E no momento, estamos indo na direção oposta. Mas essa é obviamente uma solução. Colocar a nossa própria casa em ordem, dar ao presidente e aos seus negociadores o respaldo da expertise que atualmente lhes é negada. Quando você vê o Sr. Witkoff indo se encontrar com Vladimir Putin, tendo apenas um intérprete russo presente, você percebe uma prática diplomática deficiente em vários níveis. First, of course, there's no record of the conversations. Primeiro, é claro, não há registro das conversas para serem incorporadas ao entendimento americano do que aconteceu. O Sr. Witkoff ouve o Sr. Putin e diz ao Sr. Trump, o presidente, foi isso que eu ouvi. Talvez ele tenha ouvido corretamente, talvez não. Mas esse é um problema. Você não está envolvendo o governo, está envolvendo o enviado pessoal do Sr. Trump, sem nenhum registro da discussão. Em segundo lugar, há a questão da falta de assessoria para o Sr. Witkoff. Ninguém pode passar um bilhete dizendo, você interpretou isso errado e precisa reformular sua discussão de acordo, o que é uma prática normal em negociações. Não há possibilidade de fazer uma pausa para consultar um grupo, uma equipe. E o terceiro problema, claro, é que depender dos intérpretes do outro lado significa que algumas das nuances que você pretendia transmitir podem não ser compreendidas, porque esses intérpretes não conhecem sua posição de negociação, caso você tenha uma formal ou seu pensamento sobre o assunto. Portanto, essa é uma maneira bastante amadora de lidar com as coisas. Não quero menosprezar o Sr. Witkoff. Espero que ele tenha sucesso, mas não o invejo, porque a posição em que ele foi colocado é bastante anômala. Então ele precisa voltar a Washington e defender o que concluiu após conversar com Vladimir Putin, ou nesse caso, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, ou um porta-voz do Hamas, ou o primeiro-ministro Netanyahu. E isso é um filtro. Coloca um peso excessivo sobre ele. Sabe, se você tem várias pessoas na sala que estão anotando e ouvindo, então você tem a capacidade de defender seu ponto de vista em uma discussão quando voltar para casa. Sim, de fato, ele disse isso. Sim, de fato, ele quis dizer aquilo. Sim, de fato, existe essa oportunidade. Mas o Sr. Witkoff está completamente sozinho. E você sabe, quando ele é um bilionário do setor imobiliário, está acostumado a tomar decisões sozinho, claro, assim como o presidente Trump tem feito. Mas isso é uma distorção da prática normal de governo e não funciona. This is a perversion of normal government practice and it doesn't work. Parece que parte do problema, porém, eu acho, antes de tudo, que a experiência de Trump no primeiro mandato foi que o governo permanente, como você chama, ou manter parte do status quo, ele via como algo que minava seu governo. Então parece que ele está tentando drenar o chamado Deep State, o que tem a consequência muito infeliz de também afastar pessoas com expertise. Mas toda essa divisão agora entre os America Firsters e os neoconservadores, realmente parece que os America Firsters querem, eu acho, um papel mais modesto para os Estados Unidos no mundo, para que o país não esgote seus recursos, para que não provoque um equilíbrio coletivo por parte da China, Rússia,
todos esses países juntos. China, Russia, all these countries together. While on the other side you have the more neocons seeking. Enquanto do outro lado, você tem os neoconservadores buscando segurança por meio da primazia global. Mas parece que grande parte das tensões está entre esses dois grupos. E de fato, até pessoas como Marco Rubio, não parece que ele tenha realmente escolhido de que lado está, porque ele repete muitas ideias do America First, de que é preciso se reajustar à multipolaridade. Por outro lado, ele ainda mantém muito daquela mentalidade de que, se simplesmente derrubarmos este ou aquele país, poderíamos voltar ao topo do trono. Mas você enxerga isso de forma parecida? Ou como você entende essa desordem? Isso é uma coisa do Trump? Ou o Trump é um sintoma disso? Nem sempre consigo entender. Trump é o campo de batalha entre essas duas facções. Seus instintos básicos são de contenção na política externa. Acho que ele realmente quer a paz. No entanto, para conseguir a paz, ele vai precisar contar com pessoas cuja lealdade ele terá que conquistar. Voltando à primeira administração Trump, eu já estava fora do governo naquela época, claro, há muito tempo. Mas observei o que aconteceu. Não acho que ele tenha feito um esforço realmente realista para conquistar a lealdade das pessoas que o serviam. Na verdade, ele tinha um grupo muito desleal de pessoas ao seu redor. Pessoas como John Bolton, que se mostraram assim, e outros que depois escreveram relatos contundentes sobre os erros que o Sr. Trump cometeu e o ridicularizaram. Então, não sei se foi a burocracia permanente que o resistiu. Acho que foram tanto seus próprios indicados quanto qualquer outra coisa. Mas ele atribui isso, claro, ao Deep State. E é prisioneiro de uma ideologia que propõe destruir o Deep State, ou o Estado administrativo, como Steve Bannon chama. Vamos ver um confronto muito interessante entre as facções durante a visita do secretário de Defesa Hegseth ao Fórum Shangri-La do ISS em Singapura. Os chineses não estão representados. Isso é um desenvolvimento muito interessante e, na minha opinião, bastante preocupante, que poderíamos discutir porque eles sempre estiveram presentes no passado, mas desta vez não estão enviando seu ministro da Defesa. Agora, Hegseth precisa tranquilizar os asiáticos de que os Estados Unidos estão do lado deles. Normalmente isso não é colocado dessa forma, mas eles querem os Estados Unidos do lado deles. Eles também querem a China do lado deles. E a fórmula em Washington não deixa espaço para que eles não escolham entre a China e os Estados Unidos. Então isso será interessante. Quanto ao Marco Rubio, seu envolvimento anterior em política externa sempre foi com a América Latina. Ele é cubano-americano, filho de pessoas que saíram durante a era Batista, antes de Castro chegar ao poder, mas que fazem parte da comunidade de exilados cubanos. E essa comunidade é muito de direita e tem preocupações específicas com a segurança na América Latina, focando em países como Venezuela, além de Cuba e Bolívia, que tem sido politicamente instável. E claro, Nicarágua, onde eles patrocinaram durante o governo Reagan uma guerra contra o governo através dos chamados Contras. Então o Sr. Rubio, nesse contexto, é muito combativo com impulsos bastante hegemônicos. E nesse sentido, ele provavelmente se enquadra como o equivalente a um neoconservador, ou seja, favorecendo a coerção em vez da persuasão, o uso da força em vez da diplomacia. Em outros contextos, ele pode ter uma visão diferente, mas ele é novo nessas outras áreas. Então, concordo com você, ele parece estar tentando equilibrar essas duas tendências até certo ponto. Não sei, no final das contas, qual delas vai prevalecer. Mas eu tenho a impressão de que, como Elon Musk parece ter aprendido, a incompetência leva à sua saída do governo. Ou seja, o Sr. Musk tentou conduzir o equivalente moral da revolução cultural de Mao Zedong no governo. Eles soltaram um bando de delinquentes digitais para destruir o governo. Eles não sabiam nada sobre o governo e como ele funcionava,
e causaram tanto estrago que agora temos uma situação em que os agricultores que precisam de relatórios e previsões meteorológicas não conseguem obtê-los porque a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que fornece esses relatórios, foi mutilada e não está adequadamente equipada. E claro, temos outras coisas acontecendo que diminuem muito a credibilidade e a confiança internacional nos Estados Unidos. Confidence internationally in the United States. Take Harvard University, for example, or Columbia. Pegue a Universidade de Harvard, por exemplo, ou Columbia. Há um amplo ataque à superestrutura intelectual dos Estados Unidos em andamento. Há um amplo ataque à ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento acontecendo. Estamos vendo professores de universidades prestigiadas buscando deixar os Estados Unidos para encontrar a possibilidade de exercer suas artes na Europa, China, Canadá, Austrália ou em outro lugar. E assim, os Estados Unidos estão envolvidos em múltiplos atos de autossabotagem. Isso não é tranquilizador. E o Sr. Hegseth tem uma tarefa difícil pela frente em Singapura para convencer as pessoas de que se ele disser que os Estados Unidos vão permanecer na Ásia, de fato teremos a longo prazo a capacidade de fazê-lo. Isso agora está em dúvida. Portanto, este não é um quadro bonito. This is not a pretty picture. This is another thing, a contradiction, I guess. Sim, isso é outra coisa, uma contradição, eu diria. Por um lado, vemos Washington pressionando países como o Japão e também Taiwan está sendo pressionada. Mas, ao mesmo tempo, Washington precisa deles para uma coalizão, por assim dizer, contra a China. Então, há uma certa incerteza aqui. Qual é a grande estratégia por trás de tudo isso, sob a qual as outras estratégias são organizadas? Não existe nenhuma grande estratégia. E também não é nada sofisticada. Veja, se você tem uma estratégia, ela exige certos elementos. Primeiro, é preciso ter objetivos claros, metas que você planeja alcançar. Segundo, é necessário dedicar recursos para atingir essas metas, tornando sua realização viável. E terceiro, é preciso ser persistente. Você não pode ficar mudando as regras do jogo, tem que manter o foco. E nenhum desses fatores está presente agora. Isso volta à questão que você fez no início sobre diplomacia, negociação e assim por diante. Estamos vendo as regras mudarem durante as negociações, enquanto elas ainda estão acontecendo. Então ninguém do outro lado tem certeza do que os Estados Unidos querem. É muita coisa. Agora temos novamente uma delegação japonesa vindo aos Estados Unidos para tentar negociar um acordo comercial conosco, ou pelo menos esse é o rótulo, a justificativa da visita. Na verdade, acho que o próprio relacionamento com o Japão está sendo renegociado, e isso é bastante importante, porque realmente não há aliado americano mais cooperativo e solidário do que o Japão tem sido. Então, sabe, eles não se juntaram a nós no campo de batalha como os britânicos, mas quando uma aeronave decola de uma base aérea no Japão, os japoneses não perguntam para onde ela está indo ou com o que está carregada. Isso é bastante flexível. De qualquer forma, da última vez que os japoneses enviaram uma delegação comercial, eles vieram a Washington, encontraram seus colegas e foram recebidos com "O que vocês trouxeram para nós?" Tributo, você sabe, tributo imperial. E então os japoneses disseram, bem, que vocês precisam ou querem. E o lado americano aparentemente não conseguiu explicar isso de forma coerente. Então esse é o problema. Nenhuma estratégia, nenhum objetivo claro, nenhuma persistência. Os recursos dedicados aos objetivos são inteiramente coercitivos, o que não persuade aliados, amigos ou parceiros em particular a cooperarem. Na verdade, isso os incentiva a buscar alternativas à dependência, interdependência ou confiança nos Estados Unidos. Então esse é um processo que está em andamento e, como disse o singapurense, os Estados Unidos parecem mais um senhorio cobrando aluguel do que um estadista buscando promover os interesses dos parceiros, assim como os seus próprios. Yeah, so
Sim, então, se estratégia é estabelecer objetivos e delinear meios possíveis para alcançá-los, acho que foi isso que ouvi sobre os japoneses também, que eles ficaram confusos porque viam os meios para esse fim como algo que chamavam de extorsão. Mas mesmo em relação aos fins, ao que seus interlocutores queriam, eles também ficaram surpresos. Eles estavam dispostos a chegar à extorsão, mas não estava claro o que realmente queriam deles. Então acho que essa coisa de o que você pode nos dar, acho que não é uma boa maneira de conduzir um relacionamento. Mas ouvi algo um pouco parecido. Cerca de 3 semanas atrás, estive no Irã, visitei as instalações nucleares lá e conversei com alguns diplomatas. A impressão deles era muito parecida, que tinham ouvido do Marco Rubio que sim, era preciso limitar o enriquecimento da rede para o programa nuclear civil. Mas aí vem o Trump e diz não, tudo tem que ser desmantelado, até mesmo os civis. Porque você sabe, eles têm petróleo, mas o programa nuclear tem outros usos. Mesmo que tenham petróleo suficiente, ainda assim querem uma mistura de fontes de energia. Eles também usam isso para fins médicos, o que é chamado de subfornecimento ou subprodutos. Então foi uma coisa muito estranha. Mas de qualquer forma, a questão principal era o que os Estados Unidos realmente querem. E eles continuavam recebendo mensagens contraditórias. Então, como isso é alcançado? E a principal preocupação também era que se fizermos um acordo, como o JCPOA, ele pode ser descartado no dia seguinte. Mas também nas negociações, o que nós ganhamos? Se aliviarmos suas preocupações, vocês aliviarão as nossas? Mas em vez disso, bem, talvez a gente te puna menos se você fizer o que mandamos. Talvez a gente reduza ou remova sanções. Mas ninguém realmente fala sobre o que o Irã precisa ou sobre o que ele está preocupado. E eu achei isso, sim, bastante interessante. Então, do seu ponto de vista, desculpe, estou chegando à minha pergunta, divagando um pouco de novo. Acho que isso são só 3 perguntas. Qual é a abordagem diplomática dos Estados Unidos em relação ao Irã neste momento? Porque não está claro se isso está caminhando para uma guerra ou para um acordo de fato agora. Bem, acho que a questão mais geral que você levantou no início precisa ser abordada. Qual é o objetivo dos Estados Unidos nessas negociações sobre tarifas e sanções? Que é o que elas são. E acredito que as partes estrangeiras envolvidas nessas negociações podem ser perdoadas por concluir que o propósito não é econômico, mas sim subjugação política. Ou seja, trata-se de uma demonstração de poder, não de uma política comercial. O objetivo é fazer com que todos reconheçam o líder supremo como Donald Trump e os Estados Unidos em seu papel hegemônico. Mas o mundo, é claro, como já discutimos antes, está avançando não apenas além da unipolaridade, mas para o que chamo de uma estrutura multinodal, na qual países de porte médio, potências intermediárias e países menores recuperam sua agência e liberdade de manobra. E não se trata de um caso de uma superpotência G3 ou algo do tipo surgindo. Então acho que esse é o primeiro problema. Não há um objetivo econômico coerente. O objetivo parece ser a subordinação política. E sem surpresa, um país como o Irã não está disposto a aceitar isso, dado seu histórico. Em segundo lugar, você mencionou, e acho que é um ponto muito importante, que quando países concordam com os Estados Unidos em uma solução provisória de algum tipo, eles não recebem nenhuma recompensa por isso. Basicamente, eles cedem e os Estados Unidos recebem, e eles não obtêm um benefício claro. E isso reflete o terceiro ponto que eu faria, que é, a técnica de Trump é fazer algo absolutamente ultrajante que causa um enorme problema para todos. E então, depois de um tempo, ele recua um pouco para que seja apenas algo escandaloso, não absolutamente escandaloso. O problema foi reduzido de certa forma,
mas ainda está muito pior do que onde todos começaram. E ele afirma que isso é a solução. Bem, isso não é um grande incentivo para que países cedam elementos de sua soberania ou se curvem aos Estados Unidos. No caso do Irã, finalmente o Sr. Witkoff parece ter entendido e concordado com a ideia apresentada pelos iranianos, que o enriquecimento ao nível de 3,67%, que é suficiente para reatores nucleares e fornecimento de energia, assim como para os usos médicos que você mencionou, seria aceitável. Mas então ele voltou para Washington e foi, na prática, desautorizado pelo lobby sionista. Ele próprio é sionista, como demonstrou nas negociações mediadas pelo Catar entre o Hamas e Israel, mas acho que ficou constrangido com isso e precisou se corrigir, dizendo não, tem que ser uma eliminação total do enriquecimento. Bem, os iranianos não vão aceitar isso, por vários motivos. Entre outros, um motivo legal. O Tratado de Não Proliferação lhes dá o direito de enriquecer. Esse é um direito garantido pelo direito internacional. E os Estados Unidos propõem, unilateralmente, retirar esse direito deles. E, portanto, acredito que isso é uma intrusão em sua soberania, uma violação de seu lugar na ordem internacional, e eles não vão aceitar. Sabe, eu acho que eu escrevi um livro, que pelo que sei é usado em algumas academias de formação diplomática e afins, chamado Artes do Poder, Estado e Diplomacia. E abri o livro com uma discussão sobre a hierarquia dos interesses, porque as pessoas usam termos como interesse vital de tal e tal, mas não medem a intensidade desse interesse. E o interesse supremo, na minha visão, é a independência e a identidade cultural de uma nação. Uma nação sacrificará tudo por isso. O interesse vital é um interesse que tem grande importância para a segurança e o bem-estar do Estado, mas não é necessariamente existencial como o primeiro. O interesse supremo. Um interesse estratégico é um interesse que, se negligenciado, se transformará em um desafio aos interesses vitais. E, por fim, existem apenas interesses. Sabe, queremos que nossos cidadãos sejam tratados adequadamente quando vão à Noruega e não sejam confundidos com suecos e sofram preconceito dos noruegueses. Esse é um interesse dos Estados Unidos, suponho, mas não é muito convincente, e certamente não iríamos à guerra por isso. Então, acho que não estamos pensando com clareza. No caso do Irã, soberania, identidade e integridade cultural são os interesses supremos, e eles simplesmente não vão sacrificar isso. Eles podem fazer concessões em outras questões, mas não nessas. E, portanto, se você não reconhecer isso, estará se envolvendo em um exercício de futilidade. Um colega chinês meu argumentou que, mesmo que houvesse demandas que pudessem ser atendidas, seria perigoso aceitá-las, porque do ponto de vista dele, o Trump simplesmente voltaria pedindo mais se você cedesse. Então, há também essa preocupação de que não se trata de uma negociação para estabelecer um novo status quo mutuamente aceitável, mas sim de um gradualismo incremental, ou tática do salame, para ver o quanto se pode extrair e depois voltar na semana seguinte para pedir mais. Seja isso verdade ou não, pelo menos essa é a percepção que ficou, o que obviamente influencia o grau de confiança existente e a possibilidade de se chegar a um acordo. Mas, sobre a questão iraniana, me parece que o principal problema é que tudo está sendo tratado junto. Porque se houvesse um acordo nuclear, e o principal objetivo, novamente o objetivo-chave que orienta todo o pensamento aqui e a negociação, fosse não ter armas nucleares, então acho que seria possível fazer um acordo com os iranianos. Porque eles dizem, não queremos uma arma nuclear e estamos dispostos a permitir as inspeções. Isso também parece genuíno em grande parte, já que eles sabem que se conseguirem uma arma nuclear, a Arábia Saudita também conseguirá uma, e ninguém estará mais seguro. E então você pode ter indicadores ou medições muito específicos que poderiam ser usados. Você pode definir níveis específicos de enriquecimento de urânio. Pode-se negociar até que ponto e quão intrusivas as inspeções devem ser. Tudo isso estará em uma escala,
algo que pode ser discutido. Mas em vez disso, vemos essa abordagem de tudo ou nada, ou seja, abandonar todo o programa nuclear civil ao qual eles têm direito segundo o Tratado de Não Proliferação. Mas isso agora também está sendo vinculado aos seus mísseis balísticos de longo alcance. Eles veem seus drones e mísseis balísticos como fundamentais para sua capacidade de dissuasão e até mesmo suas parcerias estrangeiras, ou seja, parcerias com o Líbano, Iêmen, Hamas, o que eles chamam de a resistência. Então o problema é juntar tudo isso em outro chamado, você sabe, grande e belo acordo. Seria, você sabe, se os iranianos não estiverem dispostos a abrir mão do apoio ao Iêmen. Então, de alguma forma, isso poderia se traduzir nos Estados Unidos e Israel bombardeando a usina nuclear deles. Então parece que as negociações deveriam ser capazes de separar isso em diferentes pacotes, que poderiam ser negociados individualmente. É tudo junto ou guerra. Parece simplesmente que ou o governo Trump ficará sem legitimidade porque não consegue fechar um acordo, ou será encurralado a ponto de fazer algo absolutamente imprudente. Essa é uma descrição muito boa da situação. Eu diria que no caso do Irã, o objetivo é a subjugação do Irã à hegemonia israelense. E os Estados Unidos estão basicamente mais uma vez provando ser um instrumento da diplomacia israelense, em vez de defenderem seus próprios interesses. Quero dizer, os interesses dos Estados Unidos seriam muito melhor atendidos ao trazer o Irã para a comunidade das nações e retomar uma relação de comércio e investimento com o Irã, promovendo a paz iraniana com outros na região, em vez de insistir que a hegemonia israelense no Levante, que foi alcançada militarmente, seja estendida por toda a Ásia Ocidental. Observe também que os iranianos parecem ser bastante flexíveis. Eles parecem ter sugerido que o programa de enriquecimento poderia ser conjunto com a Arábia Saudita, o que imporia automaticamente uma restrição e abordaria a questão da não proliferação que paira sobre tudo isso. Se o Irã realmente adquirir capacidade de armas nucleares, o que, francamente, está a poucos dias de acontecer neste momento, os sauditas definitivamente seguirão o mesmo caminho, assim como os turcos e provavelmente os egípcios. E teremos uma onda de proliferação na região, o que não é bom para ninguém. E claro, a grande ironia de tudo isso é que estamos pulando e ficando histéricos com a possibilidade de o Irã adquirir exatamente a capacidade que Israel obteve clandestinamente e que mantém, e sobre a qual ninguém fala porque é tabu discutir o arsenal nuclear israelense. E o arsenal nuclear israelense, a julgar pelo comportamento de Israel em outras áreas militares, não é muito restrito. Quero dizer, se há um país no planeta que provavelmente usaria uma arma nuclear em uma guerra, eu diria que o maior candidato é Israel. No entanto, não falamos nada sobre isso, e ninguém discute a criação de uma zona livre de armas nucleares na Ásia Ocidental, o que seria uma ótima solução para o problema. E Israel não vai abrir mão de seu arsenal nuclear em troca do Irã fazer o mesmo. Assim, Israel está em uma posição de exigir, por meio dos Estados Unidos, que o Irã desmantele suas capacidades nucleares, corte seus laços com elementos de resistência no mundo árabe que resistem à hegemonia, ocupação, expulsão, limpeza étnica e genocídio promovidos por Israel. E os Estados Unidos apoiam isso. Isso não é nada atraente se você é iraniano. Na verdade, está completamente fora do campo das possibilidades. Então, a verdadeira questão, ao que me parece, é por que os iranianos continuam aparecendo em Roma e Mascate. E a resposta é, você sabe, a mesma que foi dada em As Mil e Uma Noites, sobre treinar o cavalo para falar. O imperador pode morrer, o cavalo pode aprender a falar, tudo é possível. Não pare o processo. E, portanto, o Irã está muito comprometido, ao que me parece, com a diplomacia, mas não tenho certeza se os Estados Unidos estão, considerando os interesses israelenses, que há décadas defendem abertamente um ataque americano ao Irã, em conjunto com Israel. Essa é a música favorita do Sr. Netanyahu,
e ele está cantando de novo. Então não tenho certeza se focar no desarmamento do Irã é realmente uma resposta para a paz e a estabilidade na Ásia Ocidental. Really much of an answer to peace and stability in West Asia. No, it seems as if the only reason Não, parece que o único motivo pelo qual o Irã ainda não foi bombardeado é exatamente porque possui um poder de dissuasão militar, ou seja, os mísseis e os drones. Mas essa também é uma abordagem muito falha para a diplomacia baseada em ameaças, que na verdade não funciona em processos de desarmamento, porque basicamente diz: ou você abre mão do seu poder de dissuasão militar, ou nós vamos te bombardear. Isso transmite sinais contraditórios. Por que é você abrir mão do seu poder de dissuasão se está sendo ameaçado? want your deterrent if you're being threatened. I don't think the signal is mixed at all. Eu não acho. Não acho que o sinal seja misto, de forma alguma. Acho que ele diz renda-se ou morra, sabe? E o orgulho do nacionalismo em todo o contexto, não só no Irã, no caso de Israel, claro, sugere que não haverá rendição. Os israelenses estão bastante determinados a fazer o que se comprometeram a fazer, que é esvaziar a Palestina dos palestinos. Eles não vão parar. E, no momento, acabaram de convocar 450 mil reservistas para completar a subjugação e extermínio dos palestinos em Gaza. And extermination of Palestinians in Gaza. The United States has conspired with them to create a... Os Estados Unidos conspiraram com eles para criar um esquema absurdo de postos de alimentação. 4 postos de alimentação para 2 milhões de pessoas. Postos de alimentação que servem como isca para que palestinos se aproximem, sejam identificados como hostis a Israel e levados embora, caso não morram de fome a caminho dos postos. Isso é uma atrocidade. É perverso. E ainda assim o mundo está apenas começando a lidar com isso. E não está levando a sério. Quero dizer, temos as lamúrias de sempre e pessoas se lamentando enquanto cruzam os braços. Ninguém faz nada. E é perfeitamente óbvio o que precisa ser feito para acabar com isso. Ou seja, sancionar Israel. E mesmo assim não faremos isso. Tanto faz para o direito internacional, tanto faz para os valores humanitários do iluminismo europeu, e tanto faz para a diplomacia. Provavelmente deveríamos encerrar por aqui, eu acho. So much for diplomacy. We probably should end here, I think. Yeah, no, just a final thought. Also, I Sim, think this is não. a common Só um theme pensamento of final these, também. efforts Acho que esse é um tema comum em todos esses esforços, de modo que a diplomacia não parece ser genuína. see the Europeans in Pelo menos quando vejo os europeus na Ucrânia, não os vejo realmente querendo acabar com isso. Acho que eles querem apenas uma pausa. Quando você olha para Gaza e Irã, eles estão mais procurando desculpas ou moldando narrativas, em vez de realmente estarem comprometidos com o objetivo declarado de encerrar esses conflitos. for the state. Mas, como você disse corretamente, nosso tempo acabou. Então sim, quero agradecer novamente pelo seu tempo. So, yeah, I want to thank you again for your time. And Not at all. De forma alguma. Que a ideia de diplomacia foi distorcida. É exatamente isso. Obrigado. Thank you. Lambert.